Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Lembrando que estamos na semana de revisão, ok? Então, gente, hoje nossa aula será de geografia, revisando os capítulos 13 e 14, ok? Então, vem comigo. Bom, turminha, então, vamos começar relembrando o capítulo 13, de um lugar para o outro. As pessoas se deslocam por diversos motivos. Por motivos como passear, visitar um parente, uma família, estudar. Também viajam por motivo de trabalho, não é verdade? Então, quem já viajou aqui de férias? Muito bom! Olha só, para estudar e para trabalhar. São alguns dos motivos que as pessoas se deslocam, não é, de um lugar para outro. Continuando, pessoas que migram. Primeiro, o que é migrar? É mudar de local, cidade, estado, região ou país de maneira periódica, ou seja, por um período. As pessoas migram para estudar, trabalhar e melhorar a qualidade de vida, ok? Então, olha, geralmente vão para o aeroporto para viajar, para a rodoviária, estação de trem, também viajam de carro, automóvel, ok? Continuando. Os meios de transporte que facilitam o deslocamento. Temos alguns aqui, olha. O avião, o trem, o ônibus, o automóvel. São alguns meios de transportes que facilitam o deslocamento. Ok, gente? Continuando. Quando as pessoas migram, elas levam para o lugar que vão o idioma, as brincadeiras, a culinária e etc. Vejamos aqui, olha. Temos o vatapá, que é de origem, olha, africana. Quem já comeu? Muito gostoso. Temos também, olha, comidas aqui indígenas, como a tapioca também. Temos aqui, olha, brincadeiras. Quem conhece essa brincadeira aqui? É a brincadeira cabra cega. Então, ela tem origem, olha, portuguesa, ou seja, uma origem europeia. Vejamos aqui também, olha, as construções de igrejas, monumentos, ok? Continuando, respeitar é preciso. Muitas migrações acontecem o tempo inteiro, contribuindo para que diversas culturas, costumes e modos de vida tenham contato, dando origem a novas formas de ser e de viver. Assim, tem origem novos pratos, novas festas, novas formas de se expressar e etc. Todas as pessoas merecem respeito. Entre elas estão os migrantes que deixam seus locais de origem e partem em busca de uma nova vida. Por tudo que oferecem e por todas as dificuldades que enfrentam, essas pessoas devem ser respeitadas e acolhidas por todos. Vocês conhecem alguém que já migrou de um lugar para o outro? Morava em uma cidade e agora mora em outra. Morava em um país e agora mora em outro. Então, todas as pessoas merecem respeito, ok, gente? Agora que vimos o capítulo 13, vamos dar continuidade ao capítulo 14. Vamos lá? Conhecendo alguns recursos naturais. Capítulo 14. Na Terra existe bastante água, mas a maior parte dela está misturada a uma grande quantidade de sais. Essa água é chamada de salgada e está presente em mares e oceanos. Ou seja, essa água do mar, ela não é própria para consumo. Achamos, olha, quando vimos aqui, podemos ver que existe bastante água, mas essa água aqui, ela não serve para o nosso consumo, ok? A água e sua importância. É a água doce que usamos para beber, cozinhar, regar plantações, matar a sede dos animais, fazer a higiene pessoal, realizar as atividades industriais e etc. Ou seja, a água doce sim,
ela é própria para o nosso consumo e para a nossa vida. Então, olha, para beber, tomar banho, né? Fazer sua higiene, cozinhar, regar as plantas. Olha aqui, para matar a sede dos animais e para as indústrias. Ou seja, a água doce, sim, ela é própria para o nosso consumo, tá bom? Continuando. É importante saber, essa água existe em pequena quantidade e pode ser encontrada apenas em rios, geleiras e no subsolo. Diferente, olha gente, da água do mar, da água salgada, porque a água salgada existe em bastante quantidade, mas a água doce não, tá? Já que ela existe em uma pequena quantidade, é preciso economizar. Então, olha aqui, nos rios, nas geleiras e no subsolo, ok? E de que forma podemos economizar? Fechando a torneira, escovar os dentes, fechando o chuveiro, regando as plantas com o regador. Não precisa você lavar a calçada com a torneira aberta, entre outras atitudes, ok, gente? Continuando, os usos da água e suas consequências. Então, gente, quando o ser humano, ele utiliza a água desperdiçando, poluindo os rios, ou seja, futuramente ele terá uma consequência e não será legal. Vejamos aqui algumas atitudes, olha só. Alguns agricultores usam determinadas substâncias para matar os insetos que destroem as plantações. Se forem utilizadas de forma errada, essas substâncias podem contaminar as águas doces dos rios, matando peixes e tornando as águas impróprias ao consumo. Então aqui vejamos uma água poluída, ok? E aqui, gente, olha o desperdício. Lavando a calçada com a torneira, olha, aberta, não é? Não tem necessidade. O desperdício de água é outro grave problema que compromete a disponibilidade desse recurso para as pessoas. Quanto mais água as pessoas gastam sem necessidade, menos água haverá para as atividades que são realmente importantes. E outra aqui, olha, outra atitude que não é legal. Quando lixo e outros resíduos são lançados nos rios, ocorre a poluição de sua água. A água poluída tem mau cheiro, mata os animais, causa doenças e não pode ser aproveitada pelas pessoas sem antes passar por um longo processo de despoluição. Então as pessoas jogam, olha, aqui são fábricas, indústrias, não é? Jogam todo o seu lixo, não é? Tudo que produzem dentro dos rios. E aí acontece essa poluição. Então são atitudes que precisamos, olha, ficar atentos, tá bom? Bom, gente, então vimos aqui os usos, não é, da água e suas consequências. Continuando, o solo e sua importância. Vimos a água, agora vamos ver o solo. É a camada que cobre a superfície da terra. Nele vivem diversas espécies de animais e são cultivadas a maioria das frutas e dos vegetais que fazem parte da alimentação dos seres vivos. Então, temos o solo, não é? Precisamos também da água para, olha, realizar aqui as plantações que servem de alimentos para os seres vivos. Aqui, olha só, o solo servindo de alimentação para os animais e as crianças se alimentando, olha, das produções que são feitas no solo, ok? Continuando. Os usos do solo e suas consequências. Assim como a água, quando o solo ele é afetado, ele é prejudicado, então
ele não vai poder, assim, produzir os nutrientes necessários para que você possa plantar. O solo precisa ter alguns nutrientes essenciais e em quantidades adequadas para o bom desenvolvimento daquilo que estiver sendo cultivado nele. Então aqui, olha, vejamos esse solo. Ele está bem conservado. Nele tem nutrientes essenciais para que possa, olha, os alimentos se desenvolverem, tá bom? E vejamos aqui um solo, olha, seco, não é? Um solo que ele, se você plantar nele, ele não vai desenvolver nenhum alimento, porque ele está bem danificado. Ok, gente? Continuando. Alagamento. Nas cidades, um dos maiores problemas relacionados ao solo são os alagamentos. Normalmente, a água da chuva infiltra-se no solo e chega até o subsolo. No entanto, como nas cidades a maior parte do solo é coberta por construções e asfalto, sempre que chove, grande quantidade de água escoa pelos bueiros e chega rapidamente aos rios. Quando os bueiros estão entupidos, a água precisa correr pelas ruas, o que causa os alagamentos, com vários prejuízos para as pessoas. Então, gente, olha só, na cidade, não é, o solo, como diz aqui, ele é coberto por asfalto, mas tem os bueiros. E aí o que as pessoas fazem? Jogam lixos nas ruas, e aí aquele lixo, olha, vai para o bueiro, entope, causando assim os alagamentos, tá? Olha aqui, as consequências, tudo alagado, porque a água, ela não tem para onde escorrer, porque está tudo entupido, ok? Então, olha só, temos que ter atitudes para não jogar lixos nas ruas, ok, gente? Continuando, as ações que podem reduzir os problemas causados pelos alagamentos. Olha só, pintou sujeira. Não precisa nem falar que jogar lixo nos rios polui a água e acaba com qualquer tipo de vida que exista por ali. Mas o mau costume causa ainda o assoreamento dos rios, ou seja, o lixo se acumula nas bordas e no fundo dos rios, deixando-os mais rasos e estreitos. Assim, transbordam facilmente. Por isso é tão importante não jogar lixo nos rios, como a tia Esté falou. Ok? Avenida vegetal. Nas margens dos rios, a ideia seria ter faixas cobertas por vegetação. Em casos de transbordamento, a água seria absorvida pelo solo, livre de calçamento. As vias de tráfego intenso ficariam o mais longe possível das áreas facilmente alagáveis. Então, gente, se o governo, olha, plantasse, né, deixasse assim uma área coberta por vegetação, então ali, olha, o solo, não é, a areia, ela ia absorver toda a água da chuva e evitaria bastante os alagamentos. Verde que te quero verde. Quanto mais espaço coberto por vegetação, melhor. Solo não pavimentado absorve até 90% da água da chuva. Então, gente, são algumas ações que podem reduzir os problemas causados pelos alagamentos, tá bom? Olha só, essas foram as nossas revisões dos capítulos 13 e 14. Ok, turminha? Bom, turminha, por hoje a nossa aula encerra por aqui. Mas escuta a dica da tia Esté. Atualizem o livro de vocês e façam as revisões, ok? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!